Primeiramente, as conversas, né, vazadas pelo portal Intercept são muito comprometedoras. Por mais que o Moro e o Deltan Dallagnol tenham dito que as conversas não passavam de uma comunicação normal e usual entre agentes da lei, né? Na verdade, o vazamento do Glenn, que o Glenn fez, né, o Glenn Greenwald, foi tão preciso e digno de uma ação de um especialista, eu diria assim, porque ele não quis manchar a imagem do Moro, ele não quis tirar uma cara do Moro, não divulgou coisas pessoais do Moro. Aqueles vazamentos, aquelas conversas foram vazadas em cima de um olhar técnico, clínico, especializado e preciso sobre a questão do Lula. Por exemplo, o Código de Processo Penal, no seu artigo 254, estabelece que um juiz dar-se-á por suspeito quando é amigo ou tem uma relação íntima com alguma das partes. Quando o portal Intercept divulga aquele trecho onde o Moro se reporta o Deltan Dallagnol dessa forma assim, ó: ô Deltan, tudo bem? Vi uma foto sua vestido de Superman numa festa lá e tal, ai que legal. Aí eles, que maneiro, que massa. Quando você transpassa através do vazamento desses áudios que eles tinham uma relação que ultrapassava os limites profissionais e sim se dava no campo da amizade mesmo, né? Uma relação íntima, de coleguismo, de parceria, né? Os dois não passavam um dia sem se falar, né? O Deltan Dallagnol se reportava ao Moro a cada passo que dava em relação às operações Lava Jato, né? Então essas conversas, e ainda mais agora com outros detalhes vazados no dia de ontem, né, contextualizando os chats divulgados no domingo, tudo isso demonstra que eles tinham uma relação próxima. E essa relação de intimidade, né, já configura uma situação que, segundo as leis brasileiras, inviabilizaria Moro de ser o juiz apto a decidir sobre o caso do Lula. Mas também o mesmo Código Penal diz que um juiz dar-se-á sob suspeita caso ele seja inimigo de uma das partes. E o Moro, na forma como ele se coloca ali naquelas conversas divulgadas pelo Greenwald, eles nitidamente se colocam numa cruzada anticorrupção, mas mais especificamente anti-PT. Você vê que ele tem uma predisposição a entender que condenar o Lula era uma missão quase que divinal dele, que fazia parte de um plano extremamente complexo, uma artimanha jurídica, política, filosófica, sei lá, de combate à corrupção no Brasil. Quando um juiz se entende como portador de uma missão divinal que seria condenar alguém, ele já não está apto a julgar aquele caso com equilíbrio. Isso fica muito claro também nas divulgações do Greenwald, né? Para além disso, os vazamentos no dia de ontem acabaram arrolando nessa situação um ministro do STF, o Fux, né, que também tinha uma relação próxima demais com o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol chegou a dizer: não, conversei com ele 2 vezes, só faltou me chamar para ir na casa dele. Ele falou que pode contar com a gente, que a gente pode contar com ele para tudo. Então, isso demonstra que o ministro do STF não pode estar com a Operação Lava Jato para tudo. Ele tem que estar à disposição da Operação Lava Jato, da defesa do Lula, da sociedade. Ele não pode se comportar como um colega, entendeu? Como um membro da operação. Isso poxa vida, entendeu? Isso acabou desmerecendo o STF, mas com essa revelação, então, aumenta-se a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, que julgará o caso do Lula dia 25. Para além das coisas que a gente já sabia, né? O fato do Moro ter virado ministro do Bolsonaro, né? O próprio Bolsonaro disse que tinha feito um acordo com o Moro, uma vez que, virando presidente da República, indicaria para o STF, né? Então são coisas que, somadas, né, colocadas no papel, nos passam um quadro extremamente tenebroso, né? Gostaria de fazer uma janela aqui, inclusive. O Moro foi flagrado num vídeo
dizendo o seguinte: não, eu não me interfiro nas investigações da Lava Jato, eu não dou palpite sobre a ordem das operações, né, das diligências, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho linha investigativa. Só que nas conversas o Moro chega a sugerir uma linha de investigação pro Deltan. Entendeu? Isso é... Eu quero ver o que ele... Além de ele ficar falando que é culpa do hacker, que a fonte é ilícita, eu gostaria muito que o Moro contextualizasse aquilo. Quando ele sugere uma fonte pro Deltan Dallagnol, né, para que o Deltan Dallagnol ouça uma pessoa que teria provas contra o Lula. Como é que um juiz, sabe, se comporta como parte de acusação, fornecendo provas ao Ministério Público? Imaginem só se o Moro ligasse para o Zanin, o advogado do Lula, e sugerisse uma linha de defesa mais passível de acerto no dia do julgamento. Ó, Zanin, fala tal coisa que vai dar certo, meu. Acho que vai virar, a hora que eu ouvir isso eu vou lá e já... pá, em seguida, e dou absolvição pro Lula. Bom, isso ia ser pra lá de suspeito, eu também seria contra. Não tô dizendo que a imparcialidade do Moro é condenável porque uma vez desprestigiou ou contrariou os interesses do Lula. Caso o juiz também fosse um pouco além das suas atribuições para beneficiar um réu, eu também acharia suspeito, também estaria criticando, mesmo sendo o Lula, o Cunha, qualquer um, entendeu? O Gedel, qualquer um, né? Um juiz tem que ter equilíbrio. Gostaria até de dizer aqui um negócio: quem se diz a favor da Lava Jato não poderia estar a favor do Moro nesse momento, porque é o Moro que prestou um enorme desserviço à operação, colocando em risco, inclusive, alguns acertos que, porventura, a Operação Lava Jato tenha cometido, né? Ele, com a sua atitude irresponsável e irrefletida, né, se sobrepondo às leis em nome da justiça, se comportou de maneira equivocada, bandida, né, criminosa e ilegal, né? E colocou em risco toda uma operação que poderia ter seus benefícios, talvez até tenha tido, né? Não no caso do Lula, porque nitidamente ele foi condenado de maneira arbitrária, né? Mas quanto ao Gedel, por exemplo, o Cunha, sei lá, de repente foi bom, né? Mas enfim, por conta do assodamento do Moro, e eu tava falando aqui sobre o vídeo que ele gravou, né? Ele fala e ao mesmo tempo aí a gente vê que nas mensagens ele tinha assim um papel estratégico de chefe da Operação Lava Jato, né? O que não poderia ser. E aí o que me assusta é ver o ministro da Justiça capaz de dizer uma coisa em frente às câmeras e fazer outra nos bastidores. Isso é uma atitude cínica, entendem? Um cara que se sobrepõe à ética, aliás, desconsidera a ética, a moral. Ele dá até risada no vídeo. Não tenho nada a ver com isso não. Entendeu? Isso revela um traço sádico da personalidade do juiz Sérgio Moro. Entendem? Então, isso deve nos preocupar. Isso deve nos preocupar e já está no radar do STF. E não adianta. Entendeu? Tem gente... mas se o Lula for colocado em liberdade... milhões vão pra rua. Pode colocar 20 milhões, 30 milhões. A justiça não é Big Brother, gente. Justiça não é briga de torcida, não. Mesma coisa, se o Lula colocar 30 milhões de pessoas na rua hoje, tá, ele continua preso, cara. E daí, entendeu? Justiça é técnica e o debate técnico hoje favorece o Lula. Nem se trata aqui, porque você gosta do Lula, você tá defendendo o Lula. Não, eu tô defendendo a justiça brasileira. O sistema de justiça brasileiro, entendeu? Que foi vilipendiado graças à atuação irresponsável do Moro e do Deltan Dallagnol. Então quero agradecer a todos vocês aí pela consideração, por estarem aqui me assistindo no canal. Nós estamos fazendo várias lives durante o dia, estamos num ritmo de produção intensa aqui. Então quero agradecer muito a vocês pela audiência, pelo carinho, pelo prestígio. Até a próxima. Tchau!